Viver em um lugar onde a areia tenta engolir tudo ao redor não parece compatível com a ideia de uma nação moderna. Ainda assim, é exatamente assim que a Arábia Saudita existe. Um país onde mais de 95% do território é deserto, a chuva é rara, imprevisível e insuficiente, e as temperaturas frequentemente ultrapassam os 40 graus. Em condições como essas, a própria noção de água potável se torna uma questão de sobrevivência. E mesmo assim, milhões de pessoas vivem ali todos os dias, como se isso nunca tivesse sido um problema. O que torna essa realidade possível não é um rio natural, nem aquíferos generosos escondidos sob a areia. É algo muito menos visível, uma obra colossal, silenciosa, feita de aço, pressão e energia. Um sistema que puxa bilhões de litros de água salgada do Mar Vermelho, transforma esse líquido hostil em água potável e o empurra por milhares de quilômetros deserto adentro. Uma espécie de rio artificial enterrado sob a areia, sustentando uma nação inteira. Mas como exatamente isso funciona? Como um país praticamente sem água doce conseguiu criar uma das maiores redes de abastecimento do planeta? A Arábia Saudita abriga hoje mais de 37 milhões de pessoas. A maior parte dessa população se concentra ao longo do litoral do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, enquanto o interior permanece quase completamente desabitado. Não por acaso. Sem água, não há cidades. Sem cidades, não há vida em escala humana. E apesar de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, a natureza foi implacável em outro aspecto. A água doce simplesmente não existe em quantidade suficiente. A média anual de chuvas é inferior a 100 milímetros. Em algumas regiões, passa-se um ano inteiro sem uma única precipitação significativa. Nessas condições, depender da natureza não é uma opção. Foi preciso criar uma solução onde nenhuma existia. Essa solução começa no mar. Todos os dias, volumes gigantescos de água salgada são captados diretamente do Mar Vermelho e conduzidos a enormes complexos industriais instalados ao longo da costa. À primeira vista, pode parecer simples: tirar água do mar e torná-la potável. Mas não há nada de simples nesse processo. A água do mar contém cerca de 3,5% de sal, além de sedimentos, micro-organismos e partículas invisíveis a olho nu. Beber isso, ou usá-lo na agricultura, seria impossível. Para resolver esse problema, a Arábia Saudita apostou pesado em uma tecnologia que consome energia, dinheiro e precisão extrema: a dessalinização por osmose reversa. Antes mesmo de o sal ser removido, a água passa por uma verdadeira jornada de limpeza. Grades e telas gigantes impedem a entrada de organismos maiores. Filtros de areia removem partículas suspensas. Produtos químicos fazem impurezas microscópicas se agruparem e afundarem. Cartuchos filtrantes capturam tudo o que ainda insiste em permanecer. Só então a água está pronta para enfrentar a etapa mais brutal de todas. A osmose reversa exige pressão absurda, tanta pressão que a água é forçada a atravessar membranas microscópicas, finas o suficiente para permitir a passagem apenas das moléculas de água, enquanto o sal fica para trás. Para que isso aconteça, bombas industriais elevam a pressão a cerca de 60 vezes a pressão atmosférica. É um processo violento, energético e extremamente eficiente. O resultado é uma água quase pura demais, tão limpa que precisa ter minerais reintroduzidos para se tornar própria para consumo humano. Só depois desse ajuste final, ela está pronta para seguir viagem. E é aqui que entra o verdadeiro coração dessa história. A água não fica onde é produzida, ela precisa cruzar o deserto. Para isso, a Arábia Saudita construiu uma das maiores redes de dutos de água do planeta. Tubulações feitas de aço-carbono de alta resistência, semelhantes às usadas na indústria de petróleo e gás. Cada tubo possui quase 2 metros de diâmetro, paredes espessas e pesa toneladas. Eles precisam suportar pressão constante, variações extremas de temperatura e décadas enterrados sob areia em movimento. Esses tubos não nascem prontos. Eles começam como enormes chapas de aço, cortadas com precisão milimétrica, dobradas gradualmente até formarem cilindros perfeitos. Depois, são soldados longitudinalmente, resfriados, retificados e preparados para suportar esforços contínuos. Cada seção mede cerca de 12 metros, um equilíbrio entre resistência estrutural e viabilidade logística. Transportar essas peças através do deserto já é um desafio por si só.
Caminhões especializados percorrem centenas de quilômetros até os locais de instalação. Lá, equipes inteiras trabalham em ritmo quase industrial. O deserto é nivelado, rotas são mapeadas com GPS, trincheiras são abertas com precisão. Em áreas rochosas, explosivos são usados para literalmente esculpir o caminho do tubo na pedra. Nada é deixado ao acaso. Antes de o tubo tocar o solo, uma camada de material fino é preparada para distribuir o peso de forma uniforme. Durante a soldagem, sistemas hidráulicos alinham cada seção com exatidão quase cirúrgica. Cada junta é inspecionada por ultrassom. Nenhuma falha é aceitável. Um erro invisível hoje pode significar o colapso de um sistema inteiro amanhã. Depois de posicionados, os tubos são cuidadosamente cobertos. Camada por camada, o solo retorna ao lugar. O deserto volta a parecer intocado, mas sob a areia, a água continua fluindo. Todos os dias, bilhões de litros percorrem essa rede silenciosa, viajando do mar até cidades que, sem esse sistema, simplesmente não existiriam. O custo disso é astronômico. Cada quilômetro de duto pode custar milhões de dólares. Cada metro cúbico de água produzida custa várias vezes mais do que em países com rios e lagos naturais. Ainda assim, não há alternativa. A Arábia Saudita não construiu esse sistema por conveniência. Construiu por necessidade. É o preço de manter uma civilização em um ambiente que nunca foi projetado para sustentá-la. Quando você abre uma torneira em uma cidade saudita, o que sai dali não é apenas água, é energia transformada em sobrevivência, é aço convertido em vida. É um lembrete silencioso de que, no mundo moderno, algumas das maiores obras da humanidade permanecem invisíveis, enterradas sob nossos pés, trabalhando sem descanso para tornar o impossível apenas mais um dia comum. E talvez a maior pergunta não seja como esse sistema funciona, mas até onde o ser humano está disposto a ir para desafiar os limites do próprio planeta.